Olá, eu sou Edson Fontes, gestor e consultor em segurança da informação, cibersegurança e proteção da privacidade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós aqui vamos falar sobre esses temas de uma maneira simples e procurando facilitar o entendimento, tanto como cidadão como para o executivo ou para aquele diretor de empresas, ou o empreendedor, ou acionistas, sobre esse tema de cibersegurança, tecnologia e controles para a proteção da informação. Hoje nós vamos falar mais voltado para a questão da organização. Se você é um executivo, se você é um diretor, se você é um gerente, se você é um gestor de empresa, ou mesmo um empreendedor pequeno, precisa ter cuidado com as legislações que estão surgindo sobre a proteção da informação. Recentemente nós fizemos um encontro aqui sobre a questão de dados pessoais. Realmente a questão da legislação sobre dado pessoal é uma marca, é um divisor de águas aí com relação ao tratamento desses dados, mas desde alguns anos já começam a ter uma legislação mais rígida, independente de dados pessoais ou não. A preocupação com o uso da informação, principalmente tecnologia da informação, que é o nosso foco, depois da Segunda Guerra, lá pela década de 60, 70, quando as grandes organizações e os governos já estavam tendo grandes computadores e tratando uma quantidade grande de dados, veio uma preocupação da população, principalmente da população civil, e a gente está falando do âmbito de organização, de sociedade civil. Nós não estamos falando aqui nesse momento sobre a questão de proteção de Estado, sobre a questão de como essas informações estavam sendo usadas, principalmente pelos bancos, pelo governo. Então, a preocupação com a segurança da informação era muito nesse uso da invasão até da privacidade do governo e dessas outras organizações. Ao longo do tempo, essa questão da privacidade evoluiu, como eu falei na questão da legislação sobre dados pessoais, mas também evoluiu que a informação e a tecnologia da informação, ela começa a ser crítica para o Estado, para a nação, para o Estado, que é uma nação politicamente organizada. Então, começou-se a se ter as infraestruturas críticas, como energia, como água, e também o sistema financeiro. O sistema financeiro, o ecossistema do financeiro de instituições financeiras, ela trata, um dos sistemas que mais trata de informação. E ela é crítica para a nação, ela é crítica para o Estado. Então, com certeza, os bancos centrais do mundo todo, ou as agências reguladoras, começaram a definir uma série de controles para as instituições financeiras. E tenham certeza, tem acontecido lá fora, aconteceu aqui e acontece aqui no Brasil, muito desses controles que são obrigatórios para as instituições financeiras, eu falo instituições financeiras porque significa os bancos e também aquelas outras instituições, aquelas outras organizações que fazem parte desse ecossistema aí de instituições financeiras, do sistema financeiro nacional. Então, muitos controles que no caso aqui do Brasil, principalmente o Bacen, define, anos depois eles vão ser utilizados pela agência reguladora de seguradora, pela Bolsa de Valores, pela Agência Nacional de Saúde, Então, vários segmentos começam a implementar controles que são exigidos para as instituições financeiras. Então, é sempre bom a gente estar entendendo o que está acontecendo na questão do ambiente das instituições financeiras, porque logo, logo, isso vai valer para todo mundo. Além do que, mesmo que sua empresa não seja uma instituição financeira, mas ela pode ter um serviço, ela pode ter um produto que vai ser vendido ou vai ser prestado para uma instituição financeira. Então, na medida que você tem esse serviço, esse produto que uma instituição financeira vai utilizar, você vai ser exigido por essa instituição financeira ou por esse conjunto de instituições financeiras que você cumpra esses regulamentos aí, tá? Então, como eu disse, isso acontece no Brasil, acontece na Europa, nos Estados Unidos, essa contaminação dos controles. E mais recentemente, tem acontecido muitos controles, muita legislação, e como eu disse agora recentemente, a Europa definiu
uma lei, um ato, né, que chama de Resiliência Operacional da Tecnologia ou do Ambiente Digital e da Informação, né? Rigorosamente o nome é DORA, Digital Operation Resilience Act, onde ela diz, olha, o ambiente de tecnologia, o ambiente da informação, o ambiente digital, ele tem que ser resiliente. Né? O que quer dizer isso aí? Né? Quer dizer que esse ambiente ele deve suportar, né, ataques, suportar falhas, porque às vezes a gente fala muito de ataques, existem ataques criminosos, né? Isso é uma realidade, vocês veem notícia todos os dias sobre isso, existem ataques, mas também existem falhas, então muitas vezes um impedimento, uma indisponibilidade da informação acontece por uma falha, acontece por uma falta de treinamento de um colaborador, acontece pela falta de definição de políticas e definição de responsabilidades. Né? Então, o que essa legislação europeia, né, adora a resiliência, diz, olha, né, é preciso fazer um conjunto de controles, é preciso implementar esse conjunto de controles para que esse ambiente de tecnologia, esse ambiente de tecnologia da informação, esse ambiente digital, onde nossa operacionalização, né, das nossas empresas, das nossas organizações dependem. Porque hoje, pensando na questão do sistema financeiro, se o sistema financeiro de um país parar, o país para. Né? Então, isso significa até segurança nacional. É o limite que, digamos assim, a gente tem do ambiente da sociedade civil com o ambiente de Estado. Existe uma área cinzenta e essas infraestruturas críticas e o sistema financeiro é um deles, né? Pode comprometer aí o funcionamento da nação. Então, sendo assim, essa legislação, na realidade, ela é até uma compilação, ela junta uma série de controles até que já existem, né? A gente vai falar de gestão de risco é um controle que já existe há muito tempo, mas ela dá uma estruturação para isso. Então, a questão da resiliência, para a gente até entender, né? Vocês com certeza já ouviram falar muito da questão de planos de contingência, planos de continuidade de negócio, né? Um plano de contingência, um plano de continuidade de negócio, ele vai ser acionado quando existe uma ruptura daquele recurso, né? Um exemplo bem simples é como se você está no seu carro e um pneu fura, né? Um pneu esvazia e ele para. Então, naquele momento que você está ali na estrada, que você está na cidade ali, qual é a solução? É tirar o pneu e substituir por outro. Então, houve uma ruptura desse recurso. O que busca a questão da gestão da resiliência, e no caso, resiliência de tecnologia e da informação, ou se fosse o exemplo do pneu com a questão da resiliência, pegando esse exemplo do pneu, era fazer um pneu mais resistente, para que ele suportasse uma série de situações sem chegar a ficar indisponível. Né? Porque quando você fica indisponível, você para, né? Imagine se for uma ambulância, você para, você pode ter uma pessoa que você está levando com emergência, então você para e você gasta tempo em recuperar e você pode retornar para uma situação ainda que seja parecida com a normalidade, ainda não é a normalidade. Hoje a gente tem muitos carros que o pneu reserva já não é igual ao pneu original, é um pneu menor, né, por questões de espaço do carro. Então, a resiliência diz, olha, o que será que a gente precisa fazer, ou o que será, pensando como uma agência, né, reguladora, o que é que nós precisamos exigir que os órgãos, as organizações, né, e os seus fornecedores, eles tenham de controle para que essa resiliência suporte erros, suporte ações de má-fé, suporte até situações não previstas, que às vezes você prevê todos os tipos de situação, é algo muito difícil. Mas você pode implementar uma série de controles que você minimiza tipos de ameaças. Né? Olha, se houver pelo menos uma indefinição desse recurso aqui, ou esse problema aqui, eu vou reagir disso. Ou eu tenho controles que, para as situações, por exemplo, as situações de um ataque, né, de criminosos, eu vou ter situações que eu vou conseguir gerenciar isso. Tá? Então, a resiliência busca isso em termos dos recursos operacionais aí. Tá? Então,
a DORA, né, essa legislação, ela tem 4 grandes pilares, né? Evidentemente, pessoal, cada um desses pilares que nós estamos falando, cada uma dessas informações aqui, tá certo? É um mundo aí, né? A gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe, eu vou citar depois alguns controles mais específicos, mas a gente, para entender e para facilitar, eu tenho 4 grandes pilares aí que sustentam a resiliência da tecnologia e a resiliência da informação. O primeiro pilar é que deve existir uma governança e uma gestão de riscos, né? Quando a gente fala de governança, às vezes esse termo é mal entendido ou não compreendido, né? Governança é você ter um direcionamento das suas ações, um direcionamento da sua gestão, e aqui a gente está falando de gestão de riscos, coerente com a governança corporativa, né? A governança corporativa ela é dada pela diretoria da empresa, pelo conselho de administração, né? Pelo órgão responsável pelo planejamento da organização, e significa, olha, todas as ações que nós vamos fazer aqui, tudo que for de gestão, né? Gestão é eu já operacionalizar definições que foram dadas ou caminhos que foram indicados que a organização deva seguir. Então, toda a minha gestão, no caso aqui, gestão de risco, né, e essa governança, ela deve estar alinhada com a governança corporativa, né? Então, um exemplo simples, olha, se como governança corporativa, como direcionamento da organização, essa organização pensa em, vamos supor que ela hoje atue somente no Brasil, mas ela pensa em atuar nos Estados Unidos, na União Europeia, ou até em ambientes tipo China, e, né, às vezes não tão regulamentados aí, né? Tudo que a gente fizer em termos de gestão de risco deve estar orientado para suportar isso. Então, por exemplo, se a gente vai ver a questão da legislação e é uma empresa que vai para os Estados Unidos, vai para o Japão, vai para a China, eu preciso considerar a nossa legislação, eu preciso considerar a legislação americana, a legislação da China, a legislação do Japão aí, para que essa governança seja coerente, né? E a gestão de risco, né, é você operacionalizar, né, como você vai, quer dizer, como você, quando eu falo você, a questão da organização, como a organização vai enfrentar as ameaças que podem acontecer, né? A gestão de risco, ela seleciona um escopo, seleciona um cenário, isso é muito importante, que você não pode fazer, não será produtivo você fazer uma gestão de risco totalmente aberta. Diz, não, Edson, a gente quer considerar todas as ameaças existentes, né? Não existe isso, né? Você tem que fazer projetos específicos considerando um conjunto de ameaças, então você tem que entender do seu negócio para saber quais são aquelas ameaças mais prováveis de acontecer, né? Então eu tenho um tipo de empresa que provavelmente os hackers vão se interessar e vão querer atacar, então eu tenho que me preocupar com isso, eu tenho que me preocupar também com o meu público interno, eu tenho que me preocupar também com falhas. Puxa vida, eu tenho um grande número de fornecedores, então isso aí, inclusive fornecedores é um assunto que a gente vai tratar em um outro encontro aí, porque é uma dependência que a gente tem. Então eu tenho que tratar tudo isso, né? Então isso tem ameaças, porque se um fornecedor desse meu falhar, eu vou falhar em relação à minha operacionalização, tá? Então eu tenho que selecionar essas ameaças, não é? E fazer uma gestão de risco, né? A gestão de risco também é um mundo aí, mas simplificando. O que é que quando a gente faz uma gestão de risco? A gente prioriza essas ameaças, quer dizer, prioriza não, a gente seleciona as ameaças possíveis que a gente acha que são mais possíveis de acontecer e faz uma avaliação que pode ser quantitativa ou qualitativa, né? Rigorosamente uma avaliação quantitativa de riscos, né? Quer dizer que você vai dar em termos de, por exemplo, financeiro, impacto financeiro em dinheiro, né? Ela seria melhor, mas às vezes ela é mais complexa da gente identificar esses valores, né? Então você pode ter uma avaliação qualitativa, que é uma questão de muito grave, regular, média, né? Você faz uma quantificação desse tipo aí, uma qualificação, desculpe, sendo melhor, né? E você consegue chegar a um direcionamento, né? Então você avalia, né, qual é a probabilidade daquela ameaça acontecer, se essa ameaça acontecer, qual é o impacto, né? Independente, ela é uma ameaça muito difícil de acontecer, tudo bem, mas se ela acontecer,
então ela é de alto impacto, então você faz esse cruzamento e você consegue priorizar, né? Quer dizer, aquelas ameaças que têm um risco maior. Né? E a gestão de risco é justamente isso, você identifica o risco, você vai tratar esse risco, você tem maneiras de minimizar o risco, você tem maneiras de eliminar o risco, você tem maneiras de fazer esse tratamento de risco aí, ou fazer controles complementares aí. Então, um dos pilares é a governança e a gestão de riscos aí. Outro pilar, né, da resiliência de tecnologia e da informação, resiliência digital, é a resposta efetiva a incidentes e a gestão desses incidentes de conhecimento da alta direção. Né? Qualquer incidente que aconteça, e na prática tem muitos incidentes, a maioria deles às vezes são tentativas de ataques, todas as empresas elas sofrem tentativas de ataques, algumas são ataques de uma maneira que eles fazem um ataque geral para todas as empresas, né? É como se fosse um criminoso que passa no estacionamento e fica vendo qual é o carro que tem uma porta aberta, por exemplo. Né? Então ele está ali, ele está verificando geral, ele não está buscando um carro específico. E tem as empresas que sofrem ataques específicos, né? Porque os criminosos querem atacar aquela empresa por alguma razão, ou porque já sabem que ela tem uma fragilidade maior, ou sabem porque ela tem uma disponibilidade financeira grande, então se eles fizerem um sequestro de dados aí, eles têm grande possibilidade de ter um retorno financeiro, porque se essa empresa não tiver controles de segurança adequados, ela vai ficar refém desses criminosos. E nessa resposta a incidentes, quer dizer, quando acontecer um incidente, essa resposta tem que ser a mais rápida possível, a mais efetiva possível, né? Então, mesmo que tenha acontecido uma determinada situação, por exemplo, se houve um sequestro de dados, tem que ter já quais são as ações que a gente vai tomar. Evidentemente, essas ações vão precisar também que anteriormente tenha sido pensado nisso. Né? Simplificando, né, quando você tem, por exemplo, um sequestro de dados aí, né, um criminoso consegue entrar no seu ambiente e criptografa, que a gente chama isso do sequestro de dados aí, você deveria ter backups, né, atualizados, porque com isso você pode desprezar esse ambiente e baixar um backup. Né? Mas, porém, se sua empresa não tem esse controle e o criminoso sabe disso, você está refém. Né? E muitas empresas têm pago resgates aí. Tá? E o que é importante é que dentro dessa resposta de incidente seja considerado a comunicação com a direção, a comunicação com o corpo diretivo, a comunicação com o conselho de administração, até para dizer, olha pessoal, nós nesse momento agora nós estamos vulneráveis, nós precisamos fazer uma série de controles para minimizar a existência de um incidente. E se o incidente acontecer, vocês precisam registrar até para formar um histórico, formar evidências, inclusive para as agências reguladoras, de que sua organização tem algo estruturado aí, respeita aí, tá? Uma questão importante, né, que você precisa ter como evidência, como é que você garante, ou pelo menos você demonstra que você não está sendo negligente em relação à sua organização, em relação a ações criminosas ou falhas, né? É realizar periodicamente testes de invasão, testes de resiliência, né? A gente fala muito de invasão, mas não só invasão, testes de resiliência. Então você vai ter que testar as várias situações em que pode acontecer um incidente, em que pode acontecer uma indisponibilidade, em que pode acontecer um determinado problema. Né? Então, na hora que você testa, evidentemente, antes do teste, você precisa ter um plano para aquele teste, definição de responsabilidades, mas você tem que fazer testes para você gerar evidências e dizer, olha, nessa situação aqui, que a gente simulou uma situação criminosa, de um ataque criminoso, a gente respondeu com tanto tempo, o impacto na empresa foi esse, e eu posso dizer isso para a direção, para o conselho de administração, e também não só internamente, porque com certeza, né, empresas que vão contratar a tua empresa vai querer saber, vocês fazem testes de invasão? Por quê? Porque na hora que você está ligado com outra empresa, você sendo um fornecedor, você pode ser o ponto fraco daquele conjunto de empresas. Então, os teus
né, os teus clientes e os teus empresas que te contratam, tá, vão exigir de você que você demonstre que você não é negligente, que você faz o que deveria fazer. Então, realização desses testes. E por último, né, a gestão de terceiros, né, a gestão de riscos de terceiros. Você pode ser um terceiro em relação a uma determinada organização, mas você também pode ter uma série de terceiros aí que te ajudam, né? E hoje, normalmente, cada vez mais, as empresas têm um conjunto de prestadores de serviço, de parceiros, né? Porque a empresa não consegue fazer tudo. Ela até teoricamente poderia, mas ela não vai ter capacidade, ela não vai ter agilidade. Às vezes tem aquela empresa pequena que ela é muito mais ágil em fazer determinadas ações, então você contrata. Só que essa empresa, esse prestador de serviço, ela tem que fazer parte da tua gestão de terceiros, a tua gestão de fornecedores. Então, esses 4 pilares aí, evidentemente, cada um desses pilares tem uma série de controles específicos, né? Se vocês acessarem o meu LinkedIn, tem um artigo sobre isso, eu detalho, mas com certeza a gente vai voltar a esse assunto aqui de resiliência, detalhando controles que devem ser feitos ou obrigatoriamente devem ser feitos, porque você só consegue garantir uma resiliência, você só consegue garantir que a tua organização está preparada para resistir a ataques, resistir a situações de indisponibilidade, situações de falha de funcionários, se você se preparou para isso, né? Então, só concluindo, você às vezes pode pensar, puxa, Edson, mas eu sou uma empresa pequena, eu não sou empresa financeira, até porque essa legislação da Europa inicialmente está para as instituições financeiras. Tudo bem, você não é uma grande instituição financeira, mas você presta serviço para uma instituição financeira, ou você presta serviço para uma empresa que presta serviço para uma instituição financeira. E essa exigência legal, ela vai contaminar a todos. Tá? E aí, principalmente, né, é muito interessante porque as instituições financeiras são muito rígidas, né? Elas, se você não estiver compatível, se você não estiver em conformidade com a legislação, elas não vão te contratar, tá certo? É uma questão preto no branco, é uma questão sem flexibilidade, tá? Por quê? Porque os controles da legislação que são definidos, elas têm que cumprir, tá? Porque, inclusive, né, existem penalizações fortes, inclusive penalizações tipo que o Banco Central coloca que uma determinada instituição financeira pode até ser bloqueada de operar, se ela não estiver cumprindo com aquilo. Então, é muito importante, independente do tamanho da sua organização, que você pense na resiliência da tecnologia e na resiliência da informação, para você continuar operando com a sua organização, mas também que permita que você preste serviço para as outras organizações de maneira competente e de maneira responsável. Eu sou Edson Fontes, gestor e consultor em segurança da informação, e nós conversamos aqui sobre esses temas, buscando facilitar esse entendimento sobre esse assunto. Até a próxima, pessoal!